O ronco e a apneia do sono são os assuntos discutidos hoje aqui no Diário Comunidade. O tratamento através de aparelhos orais é uma opção para resolver o problema pela facilidade de adaptação, mas em alguns casos a cirurgia é inevitável. Aqui com a gente o Dr. Gustavo Tralli. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor, você é especialista em cirurgia ortognática, né? Explica para a gente o que é a cirurgia ortognática e a relação desse procedimento com o ronco. Então, a cirurgia ortognática ela é feita quando o paciente tem um mau posicionamento da maxila, que é a região superior, ou da mandíbula. E aí essas duas regiões elas são reposicionadas em relação ao crânio, a ponto do crânio ficar harmônico, a oclusão dental ficar adequada e o paciente poder funcionalmente ter uma vida mais acessível, né? Ter uma qualidade de vida melhor. E essa é uma cirurgia simples? Fala um pouquinho para a gente sobre esse procedimento. Então, essa cirurgia ela vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Atualmente o paciente opera de manhã, vai embora à noite para casa, fica de 10 a 12 dias em repouso absoluto, tudo é feito por dentro da boca, né? Os pontos caem sozinhos. Então, hoje em dia, eu te falo que a recuperação é muito mais tranquila do que era antigamente. E tem também alguns moldes que ajudam no tratamento do ronco e da apneia, né? É interessante, né, a gente ter sempre em mente que não existe qualidade de vida sem qualidade do sono. Então, o paciente, normalmente, tem que ser feito um diagnóstico correto. Tem a parte, tanto é que o colega Sandro falou agora há pouco, da parte da otorrino, da parte médica, e quando a deficiência do paciente em relação à apneia do sono for o mau posicionamento da maxila ou da mandíbula, aí sim começa a área do cirurgião dentista. Então, por exemplo, em 80% dos casos em que o paciente não tem um problema de articulação, pode ser utilizado um aparelho, que é um aparelho de uso noturno e que projeta a mandíbula para frente. Projetando a mandíbula, abre o espaço da orofaringe, que é onde o ar passa quando o paciente está dormindo. E Então, esse essa é uma aparelho, opção. ele tem que ser usado sempre ou tem um período que o paciente usa e depois ele vai deixando aos poucos? Então, esse aparelho, ele não muda em nada. É esse aparelho que o Isso, senhor ele tem? não muda em nada, né, no paciente. É como se fosse um óculos, né? Então, quando é utilizado, muda. Quando não é utilizado, volta à posição normal. Então, qual que é a função desse aparelho? Esse aparelho ele tem a função de projetar a mandíbula enquanto o paciente está dormindo. Então, projetando a mandíbula, se o problema que o paciente tem é a mandíbula retroposicionada, automaticamente esse paciente vai respirar melhor pela posição desse aparelho. E tem um outro tipo de aparelho também que é usado nesse tratamento? Então, um outro tipo de aparelho é o CPAP, que é utilizado, só que a função dele é totalmente diferente no caso, né? No caso, ele faz uma pressão negativa. Então, é uma máscara parecida com uma máscara de oxigênio que ele injeta ar no paciente e ele força a entrada de ar. E como saber se o paciente pode ser tratado com esse aparelho que parece mais simples ou se precisa do outro que é um pouquinho mais avançado? Então, o diagnóstico é fundamental. É saber exatamente qual é a deficiência, né, qual é a causa do problema do paciente. Sabendo a causa, o objetivo e o tratamento ele é mais adequado. Então, normalmente, os pacientes têm relatado que esse aparelho que é utilizado intraoral para dormir, eles têm uma adaptação melhor do que a máscara que limita um pouquinho os movimentos durante o sono. Ah, então assim, os dois têm basicamente a mesma função, a máscara e o aparelho? Os dois vão diminuir a incidência de apneia e de ronco. Porém, a máscara vai limitar a movimentação noturna e o aparelho ele vai apenas projetar a mandíbula um pouquinho para frente e ele vai ter uma posição melhor para estar dormindo. E como é feito o acompanhamento, doutor? Então, o acompanhamento ele é gradual. Então, no primeiro mês, o paciente que está utilizando o aparelhinho, ele vai passar toda semana para estar acompanhando a evolução. É claro que associado a isso, se tiver algum outro problema, como por exemplo obesidade, né, pode se associar também fonoaudiologia, para potencializar, para melhorar também a tensão muscular da cavidade oral. E o primeiro mês é toda semana, no segundo mês de 15 em 15 dias e no terceiro mês uma vez por mês. Então é um tratamento que ele precisa ser feito em conjunto, por uma equipe. O ideal é que ele seja multidisciplinar, por várias especialidades. Doutor Gustavo, existem também alguns exercícios para fortalecer a musculatura da boca,
né? Tem alguma coisa simples que a pessoa pode fazer em casa? Bom, assim, eu costumo falar que o ideal mesmo é fazer o diagnóstico correto. Mas tem alguns exercícios que são algumas espátulas que são pressionadas contra a bochecha, né? Tem algumas, como por exemplo, gargarejo. Então, tudo é válido no sentido de melhorar, mas tem que ser muito bem indicado e explicado por um profissional da área, e o profissional da área ter o acompanhamento para ver a evolução do paciente, para ver se isso realmente é o objetivo e se vai resolver o problema. E no caso da cirurgia? Porque assim, tratar com o aparelho parece mais simples, mas por outro lado ele vai usar o aparelho a vida toda, né? A cirurgia é uma opção ou em alguns casos ela é realmente necessária? Então, em 80% dos casos, o aparelhinho consegue resolver os casos dos pacientes que não têm problema de articulação. Articulação que não estala, que não dói, que não tem crepitação. E nos 20% dos casos, o avanço é tão grande que a cirurgia entra em função. Agora, caso o paciente tenha um problema em articulação, o que acontece? Aí a cirurgia passa a ser a primeira opção. Porque aí o reposicionamento da mandíbula e da maxila já faz com que o paciente tenha o dia todo uma respiração mais adequada e mais eficiente.